Hoje a gente vai para Lucas capítulo 7, verso 36 ao verso 50. Do verso 36 ao verso 50. Tá? Lucas 7, verso 36 ao verso 50. Acharam? Acharam? Então vamos ler. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isto te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eu te agradeço, Senhor, Pai, pela palavra, porque ela tem sido eficaz, ó Pai. Nós temos visto a ação da Tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. O fruto da Tua palavra bendita nas nossas vidas. Nós precisamos da Tua palavra, porque ela é luz para os nossos caminhos. Nós precisamos da ministração da palavra, porque a palavra é a revelação da Tua vontade, do Teu querer para as nossas vidas. É através da Tua palavra que o Senhor transmite, Senhor, a Tua glória bendita, Senhor. É através da Tua palavra que podemos contemplar a face de Cristo, Senhor. Que o Senhor nos ensine, Senhor, nessa noite. Que o Senhor ministre, Senhor, do alto sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, que o Espírito Santo tenha liberdade de agir e de nos ensinar, Senhor, a amar-te, Senhor, com o nosso coração, com a nossa vida, com a nossa mente, com tudo que nós somos e com tudo que tivemos, ó Pai. Obrigado por esta hora. Queremos consagrar esse tempo ao Teu louvor, à Tua glória e à Tua honra, Senhor. Então, seja bendito o Teu nome nesse momento, seja glorificado, Senhor, entre nós. Santifica a nossa vida com a Tua palavra, nos ensina e nos mostra o Teu querer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Bom, qual tem sido, gente, aí o texto base desses estudos de Lucas? Alguém lembra? Muito bem. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Lucas diz isso, né, no capítulo 8, verso 10. Temos falado sobre esse grande privilégio de conhecer os mistérios do reino de Deus. Eu tenho descoberto ao longo da minha vida, né, principalmente nesse tempo da minha conversão até hoje, que um encontro com Jesus, ele produz diferentes reações.
Muitos têm encontrado com Jesus, muitos têm tido esta oportunidade de ter um encontro com Jesus, mas o resultado e as reações a este encontro são totalmente diversas muitas vezes, são totalmente opostas muitas vezes. Nossas reações, pelo fato de estarmos na presença de Jesus, elas podem ser completamente opostas entre si. Nós podemos estar juntos hoje na presença de Deus, mas as reações a este fato de estarmos na presença de Jesus pode ser completamente diferente. Hoje a gente vai pensar um pouco, com base nesse texto, e a gente vai poder avaliar um pouco isso. Vocês vão perceber que há reações diferentes daqueles que porventura tiveram a oportunidade de estar na presença de Jesus e não mudou, continua assim. Mas antes, isso é um grande mistério, viu, gente? Vocês vão perceber, isso é um grande mistério, é um mistério relacionado ao reino de Deus. Mas antes eu te pergunto, para a gente poder até ter como um norte dentro da palavra, dentro do estudo, te pergunto, como poderíamos classificar o nosso amor por Deus? Se você pudesse classificar o seu amor por Deus, como você o classificaria? Você classificaria de que forma? Ele é um amor bom? Ele é um amor verdadeiro? Ele é um amor forte? Ele é um amor intenso? Ele é um amor frágil? Como você classificaria o seu amor por Deus? Como podemos verificar a qualidade do nosso amor por Deus? Como que eu posso avaliar o meu amor por Deus? Como eu posso avaliar a qualidade desse amor por Deus? Se ele é um bom amor, se ele não é um bom amor, se ele é um amor verdadeiro, se ele não é um amor verdadeiro, e assim por diante. Como temos demonstrado o nosso amor por Deus? Essa é uma outra pergunta. Como demonstramos o amor por Deus? Nós falamos muito que amamos a Deus, mas como demonstramos nosso amor por Deus? Né? A gente fala que ama, mas a pergunta aqui é: como nós demonstramos? Como nós temos demonstrado? Como se demonstra amor por Deus? Será que de fato nossas atitudes, a nossa vida, revelam ou demonstram um verdadeiro amor por Deus? Bom, estas perguntas é só para a gente avaliar um pouco. Hoje o estudo vai estar envolvendo muitas dessas questões. A gente vai olhar para esse texto e esse texto vai nos ajudar a responder estas perguntas. E aí a gente vai fazer uma análise da nossa própria vida em relação a isso. Amém? Então vamos lá. Alguém de novo lê para mim Lucas capítulo 7, verso 36 ao verso 38. Verso 36 ao verso 38. Pode ir. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus entrou na casa do fariseu e tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um banho. Pensando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e o ungia. Olha só, o que nós vemos aqui nesse texto, nesses dois versículos? Vemos aqui duas pessoas que tiveram essa experiência, essa oportunidade, esse privilégio de ter um encontro com Jesus. E não somente um encontro, experimentaram de um momento de intimidade com Jesus. Veja só, a primeira pessoa que aparece aí, quem é? Um dos fariseus, muito bem. Aí aparece, convidou um dos fariseus, aí olha só, para que fosse jantar com ele. Um fariseu simplesmente convida Jesus para ir jantar com ele. Jantar com ele aonde? Na sua casa. Diz o texto que Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então diz a palavra aí que Jesus estava onde, gente? Na casa do fariseu, à mesa do fariseu. Isso é um momento de intimidade? É ou não é? Alguém que vá à tua casa e senta à tua mesa, participa ou não participa de um momento de intimidade com você? Participa. Está à tua casa, está à tua mesa.
Pode ser simples, pode não ser ainda íntimo seu, mas já está participando de um momento de intimidade. Está à sua mesa, está à sua casa. Estão entendendo? Hã? Você consegue entender? Há uma liberdade, né, entre você e essa pessoa, está à sua mesa e tudo mais. Então veja só, Jesus está na casa do fariseu, Jesus está na mesa do fariseu. Os dois ali compartilham de um momento, né, de intimidade, um momento de comunhão. E aquele fariseu teve a oportunidade de se encontrar com Jesus, de provar de momentos bem próximos de Jesus. Jesus está à mesa, Jesus está à casa dele. Essa é a primeira pessoa. Segunda pessoa, no texto aí, quem que é? Uma mulher pecadora. Uma mulher pecadora. Diz aí o verso 37. Eis que uma mulher, certo? Da cidade, pecadora, diz o texto. Ela é classificada como pecadora. E diz aí o texto que, sabendo que Jesus, né, estava lá na casa do fariseu, à mesa do fariseu, eu me pergunto como que ela soube disso, né? Talvez para a multidão que seguia Jesus e tudo mais. Mas sabendo ela que Jesus estava lá na casa do fariseu e à mesa do fariseu, diz o texto que levou ela um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, regava-lhe com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Quem então é a segunda pessoa que tem a oportunidade de provar dessa experiência, de um encontro com Jesus e de um momento íntimo com Jesus? Essa mulher pecadora. Por que íntimo? Ela chega a estar aos pés de Jesus. Ela chega a beijar os pés de Jesus. Ela chega a chorar nos pés de Jesus. Ela chega a enxugar as suas próprias lágrimas nos pés de Jesus com seus próprios cabelos. Está ou não está tendo um momento de intimidade com Jesus? Um momento de proximidade com Jesus? Está ou não está? Hã? Ou seja, então a gente vê aqui duas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer, né, de estar próximos de Jesus. Resumindo, né? Não sei se intimamente, como eu estava falando, mas a questão aqui é o seguinte, é de estar próximo, de chegar próximo de Jesus, de participar de um momento de comunhão, de proximidade de Jesus, né? Agora, olha só, dois personagens que se encontram com Jesus, mas, entretanto, reagem de maneira completamente diferente. Esse encontro com Jesus demonstra, né, na vida de cada um deles reações completamente diferentes. Os dois reagem completamente diferentes ao fato de estarem ou de terem tido essa oportunidade de estar na presença de Jesus. Olha só o que acontece. Verso 39 ao verso 46. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar aos pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. O texto aí começa dizendo assim: ao ver isto, quem viu e o que foi que viu? O fariseu vê algo, e o que ele vê? Ele vê a mulher, aonde? Aos pés de Jesus, chorando,
derrubando suas lágrimas, enxugando as lágrimas dos pés de Jesus com seus cabelos, ungindo os pés de Jesus. Ao ver isto, ao ver aquela mulher naquela maneira, né, tão próxima de Jesus, ao ver aí, isso diz o texto aí, ao ver que a mulher, né, estava ali prostrada aos pés de Jesus, com lágrimas, com seus cabelos, disse, né, o profeta, o fariseu, né, ele diz assim: se esta for a profeta, se este, né, falando de Jesus, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Diz aí o texto, né, o quê? Que o fariseu disse isso para si mesmo. Disse consigo mesmo. Ou seja, o fariseu não verbalizou isso. Ele troca uma conversa, ele troca um diálogo com ele mesmo. E ele diz a ele mesmo: se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecador. O que isso significa? O que mais? O que vocês acham que isso significa? Esse pensamento do fariseu. Isso que ele diz a si mesmo. Também pôs em xeque o Senhor. Duvidou, descrente. Ou seja, já julgou. Julgou. Mas o Senhor tudo isso. Bom, veja só. Aquele homem, gente, olha só, repara só. Aquele homem, ele não reage nada bem. Nada bem. A reação não é dele, não é nada boa em relação, né, àquela mulher aos pés de Jesus. Aquela mulher na presença de Jesus. Para aquele homem, esta mulher, né, para ele, ela é o quê? Pecadora. E é interessante que ele fala assim: quem e qual é a mulher? Ele fala quem e qual, né? Ele fala quem é essa mulher e qual é essa mulher. Ou seja, tipo, classifica mesmo, né? E para ele essa mulher é o quê? Ela é uma pecadora, né? E quando ele a chama de pecadora, eu entendo assim, ao meu ver, né, na sua mente, ele está dizendo assim: essa mulher, ela é indigna. Né? Essa mulher aqui, ela é indigna de estar aqui na minha casa. Essa mulher, ela é indigna de estar na presença do mestre. Mestre aqui entre aspas, daqui a pouco a gente já vai falar sobre esse mestre. Ela é indigna de qualquer tipo de favor, de qualquer tipo de ato de misericórdia. Ela é indigna, né? Isso é muito claro, nota-se muito claro em suas próprias palavras, em seus próprios pensamentos, que não foram revelados verbalmente, foram revelados pela onisciência do Senhor, né? O Senhor soube, no momento que ele pensou e que ele falou consigo mesmo, aquilo lhe foi revelado, aquilo foi claro, lhe foi patente e foi escrito, né? Está escrito aqui os pensamentos dele, olha que interessante. É muito claro o que? A gente vê um preconceito. Concorda comigo? Esse homem a classifica como o quê? Como uma pecadora. Ele julgou, né? Hã? Ele julga, né, a pessoa. E mais uma coisa, né? O que ele demonstra com isso? Ele demonstra que ele é um homem, o quê? Frio, indiferente, né? Arrogante. O que ele demonstra? Ele demonstra parte, né? Não sei se total, mas uma grande parte do quê? Do seu interior. Olhou para ela Com desprezo, com frieza, com indiferença, com preconceito, né? Ele demonstra assim, coisas ruins. Concordam comigo? Coisas da carne, coisas do velho homem, né? Coisas nada boas, né, em relação ao próximo. Mas olha só, essa questão, aqui o pensamento dele que nos é revelado aqui não demonstra só os seus sentimentos ou pensamentos em relação ao próximo, mas também em relação
ao Senhor, em relação a Jesus. Olha só, não significa só então algo em relação à mulher, mas também a Jesus. Ele diz assim, em seus pensamentos, conversando consigo mesmo, dizendo a si mesmo, ele diz: aquele homem, se este fora profeta, repara só, se este fora a quem ele está colocando nos seus pensamentos aqui? Em respeito de quem? De Jesus. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Em seus pensamentos, aquele homem também questiona quem, gente? Ele também questiona Jesus. Questiona o fato de Jesus aceitar aquela mulher, tocar os seus pés, estar aos seus pés, regar os seus pés com lágrimas, enxugar os seus pés com seus cabelos e ungir os seus pés com bálsamo. Ele questiona isso e ele diz: se este homem, se este fora profeta, bem saberia qual e quem é esta mulher. Ele questiona o fato de Jesus permitir a mulher aos seus pés. E para aquele homem, o fato de Jesus aceitá-la na sua presença é motivo suficiente, a gente vê isso nas suas palavras, para questionar a sua autoridade e a sua identidade, se este fora profeta. Ele questiona o quê? Questiona a autoridade, questiona a sua própria identidade, questiona o fato, né, quem ele é. Olha só que interessante o julgamento do humano, né? Como ele leva para o fato assim, a mulher está lá aos pés de Jesus e ele já está questionando o fato de quem ele é, né? Já está falando, ó, esse cara não é. Olha que interessante. É como se ele pensasse, nossa, uma pecadora com mentiroso. É, mais ou menos isso. Profeta que não é. Você entendeu? Profeta que não é. Nos seus pensamentos ele não chega a afirmar, esse cara é isso ou aquilo. Mas ele fala, que profeta não é. Porque se ele fosse, ele saberia. Se fosse, ele bem saberia. Olha a expressão. Saberia muito bem quem e qual é esta mulher que está aí aos seus pés. Ou seja, gente, em seu interior há uma forte o quê? Em relação a Jesus, há uma forte rejeição em relação a Jesus. Em relação a Jesus permitir aquela mulher aos pés de Jesus. Em seu interior, né? Ele está questionando Jesus. Ele questiona Jesus, a sua autoridade, a sua identidade. Quem é este? Será? Quem será? Que profeta que não é? Muito menos filho de Deus, né? Imagina só. Se ele não estava questionando o fato de profeta que não é. Muito menos filho de Deus. Aí olha só, gente. Verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Jesus então se volta para o fariseu, chamado Simão, é dado o nome deste fariseu, não é dado o nome da mulher, mas do fariseu. Por que será? Foi dado o nome do fariseu, mas não foi dado o nome da mulher. Pense. A mulher agradou a Jesus. Pense. Jesus então se volta para o fariseu chamado Simão e diz: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Interessante, porque Jesus tem algo a dizer àquele fariseu. Jesus tem algo a dizer em resposta aos seus pensamentos, em resposta aos seus julgamentos, em resposta às suas conclusões precipitadas. Jesus tem muito a dizer sobre isso. Jesus volta para o fariseu e diz: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Imagina só essa experiência. Imagina só esta experiência. Antes, um parênteses aqui, né, gente? O que significa o fariseu chamar Jesus de mestre aqui? Ele está chamando assim: dize a mestre. O que significa ele dizer: Jesus, diz mestre?
Mas depois de ter questionado a Jesus, se este fora profeta, bem saberia. O que significa ele ter chamado Jesus de mestre após duvidar de Jesus? O que significa esse diz mestre? Em minha opinião, representa uma grande máscara. Uma grande máscara, muito comum aos fariseus, né? Fazem isso o tempo todo. Se vê muito dessa máscara, é muito comum, né? Ainda hoje se tem muito destas máscaras. Diz pastor, diz mestre, diz irmão, ai que abençoado, diz ó abençoado, tal e por tal, tal. Vocês estão vendo como as palavras desse homem revelam quem ele é? Você vê como a palavra revela, né? Interessante. Bom, voltando. Isso foi só um parênteses. Então Jesus disse assim, verso 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Que interessante, né? Jesus volta para o fariseu e fala assim, uma coisa eu tenho que te dizer, Simão. Vou te dizer uma coisa, Simão. Aí ele fala assim, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 e outro lhe devia 50. Interessante, Jesus começa aquilo que ele tem a dizer para o fariseu, dizendo a respeito do que, gente? De 2 devedores. Um que lhe devia 500 e outro que lhe devia 50. Aí verso 42. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Nenhum dos 2 devedores, diz aí, né, na palavra de Jesus, tinha com que pagar sua dívida. Não tinha nenhum dos dois devedores, nem o que devia 50, nem o que devia 500, tinha como quitar a sua dívida. Para eles, suas dívidas eram muito altas. Isso aqui é muito importante, esse fato aqui é muito importante. Tanto para o que devia 500, para o que devia 50, suas dívidas eram altíssimas para eles, porque eles não podiam pagar. Mesmo para aquele que devia menos. Nenhum dos 2 podiam pagar ou quitar suas dívidas. Ambos, aí diz o texto então, foram o quê? Perdoados. Quem foi perdoado? O que devia 500 e o que devia 50. O que devia mais e o que devia menos. Ambos, diz aí o Senhor, foram perdoados. Os 2 devedores foram perdoados. A seguir, Jesus faz a seguinte pergunta para Simão: qual deles, portanto, o amará mais? Repara só, gente, todo esse assunto, toda essa história, tudo que a gente viu até agora, vai parar em que questão? Vai parar em que assunto? Vai parar nesta questão, neste assunto. Amar. Amor. Jesus perguntou: qual deles, portanto, o amará mais? Amar, gente. Tudo se volta para a questão amor. Amar aquele que lhe perdoou a dívida. Amar aquele Senhor que foi compassivo, porque eles não podiam pagar. Amar, né? Tudo se volta a essa questão. Qual deles, ele pergunta, amará mais? O que significa essa pergunta? Qual deles amará mais? Qual deles amará com mais intensidade? Qual deles amará mais com mais vigor, com mais força? Qual deles o seu amor se demonstrará verdadeiro? Qual deles demonstrará verdadeiramente que ama? É isso que ele está perguntando. Qual deles o seu amor tem qualidade? É isso que ele está perguntando. Tudo se volta para essa questão. Qual deles ama de verdade? Qual deles ama com força? Qual deles ama verdadeiramente? Qual deles ama mais? Olha que interessante. Aí olha só, verso 43. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais
Perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Agora você julgou bem, Simão. Simão, agora você aprendeu a fazer um bom julgamento. Antes tinha sido meio ruim. Agora você julgou bem, Simão. Agora julgastes bem. Olha que interessante. Aí verso 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Vê esta mulher, como se dissesse assim, né, gente? O que mais você vê nessa mulher? Você já está olhando ela, você já vendo ela aos meus pés e está dizendo para si mesmo: essa mulher é pecadora. Se ele soubesse quem ela é, se ele soubesse qual é esta mulher, ele não seria perfeito. Mas ele, Jesus diz assim: vê essa mulher. Essa aí que está julgando. Simão, tá vendo aqui, ó? Esta mulher, vê esta mulher. Né? Como se dissesse assim: o que mais você pode enxergar nessa mulher? Além do fato dela ser pecadora, além do fato dela estar nos meus pés, além do fato, né, destes conceitos que você já formulou a respeito dela e de mim. O que mais você está vendo, Simão? O que mais você consegue enxergar? Sabe o que eu vejo? Jesus diz assim para ele, praticamente, com essa pergunta. Sabe o que eu vejo? Olha só o que eu vejo. Olha só a diferença do que o que você está vendo e do que eu estou vendo. Olha só porque eu estou falando de amor. Olha só porque eu te perguntei: quem deles amará mais? Olha só, gente. Aqui agora que começa a reflexão. De verdade. Até agora eu só li o texto para você dar uma olhada, para você entender. Agora que de verdade a reflexão começa. Repara só, gente. Jesus disse assim: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Porém esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Repara só. Jesus está dizendo para esse homem: eu entrei em tua casa. Eu gosto dessa expressão. Eu entrei em tua casa, Simão, e não me deste água para os pés. O que Jesus está falando para ele? Simão, eu entrei em tua casa, sentei à tua mesa e sequer me concedestes água para os pés. Você sabia que naquela época, né, as pessoas não tinham os recursos que se tem hoje. A grande proporção das ruas das cidades eram de terras, as pessoas vestiam-se de sandálias, então o simples fato de se andar pela rua, né, já era. Por isso que Jesus vira para Pedro e fala assim: você já se lavaste, só os pés que tem que ser limpos. Por quê? Ele podia ter tomado banho, mas bastava o fato dele sair de casa, ele já estava começando a sujar os pés. A gente hoje tem tênis e tal, você suja o tênis, você não suja, mas naquela época não. Naquela época se sujavam os pés. E quando se entravam nas casas, o que se fazia? Lavavam os seus pés, para não sujar a casa. Jesus diz assim: entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Repara só, gente, Jesus entra, né, como ele entrou na casa do fariseu. Ele foi convidado e ele foi, e ele entrou. Jesus, da mesma forma, também continua entrando em muitos lares. Isso é comum. Jesus entra, as pessoas convidam, as pessoas chamam, e ele vai, e ele entra. Mas olha só, Jesus entra em muitos lares, mas sequer é recebido com um pouco de água. Sequer um copo de água se oferecem para Jesus. Sequer para lavar os pés de Jesus dão água para ele. Muitos dizem amar Jesus e ter Jesus em suas vidas, em sua casa, em sua intimidade, mas é desta forma que na verdade amam a Jesus. Jesus dizem para eles: entrei em tua casa, mas não me deste água para os pés. Entrei em tua casa, mas não me recebestes.
Entrei em tua casa, mas você me recebeu. Só entrei. Quantos estão entendendo? Jesus disse para ele: entrei em tua casa e não me deste água aos pés. Jesus é convidado por muitos e ele vai, lá está, lá ele entra em seus lares, em suas vidas, mas em sua intimidade ele é desprezado. É lá na sua intimidade que ele é desprezado. Lá na intimidade, lá no seu lar, ele é posto em prova, ele é questionado, duvidam. Você está entendendo? Entrei em tua casa e não me deste águas para os pés. Lá em tua casa, é como se ele dissesse para Simão: eu não fui honrado. Lá em tua casa, eu não fui bem visto. Lá em tua casa eu não fui bem recebido. Lá ele é visto somente como qualquer outro. Dizem lá na sua casa: se este for a profeta, ou seja, esse é qualquer outro. Profeta que ele não é. Quantos estão entendendo? Lá na sua intimidade questionam, duvidam Jesus, da autoridade de Jesus. Assim o fariseu olhou para Jesus, assim o fariseu reagiu na presença de Jesus. Na presença de Jesus ele disse assim: você é qualquer um. Infelizmente, às vezes a gente reage assim com Jesus, como qualquer um, como qualquer outro. Pergunto, como que você definiria a atitude do fariseu para com Jesus? Essa atitude do fariseu em relação a Jesus, como que você definiria essa atitude dele? Como que você vê esse homem reagindo a Jesus, à presença de Jesus, dessa maneira? Vejo desde o começo, o convite, convidou porque ele achava que Jesus era um profeta. Ele queria alguma coisa do profeta. De repente ele se frustra. Há uma frustração nele. E aí já começa ele duvida, a frustração, e começa a pecar deliberadamente contra o Senhor, a julgar o Senhor, a rejeitar o Senhor, a fechar a porta para o Senhor. Provavelmente ele quisesse naquele momento que Jesus fosse embora, por causa da pecadora. Ele começa a cometer todo tipo de pecado. Se julga superior, melhor, julga aquela mulher como irrecuperável. Na visão dele, ela não havia recuperação para ela. Eu vejo que ele age com aversão a Jesus. Jesus está na sua casa, mas ele tem aversão a Jesus. Olha isso. Estão entendendo? Esse mestre É aquela. Eu não Rodrigo. Eu acho a seguinte situação. Eu vejo que quando ele chama. Não sei se estou certo, mas assim, acho que eu vou mais ou menos na linha que o senhor Aldo falou. Que ele convida Jesus para ir jantar com um certo interesse no mestre, né? Quem é o mestre? E na hora que ele vê Jesus lá com a pecadora e ele duvida, né, de Jesus, eu vejo que é como muitas vezes nós, né, como seres humanos agimos, como ser humano a gente age. A gente quer, né, o Jesus aí, aquele bonzinho, aquele que dá o que eu quero, aquele que faz o que eu quero. Mas na hora que você vê que não é bem isso, aí você põe Jesus de lado, né? Você não reage muito bem a ele, à sua presença. Já não está está tão convidado assim, né? Já não é tão bem-vindo assim, né? Eu acho que ele convida Jesus porque as pessoas conheciam Jesus. Então Jesus está lá na casa dele e aí ele, como pessoa estudiosa da palavra, começa a comparar, né? E deve talvez questionar por que esse povo
Eu acho que é o seguinte, eu acho que a ênfase aqui não é talvez o porquê ele convida Jesus para estar na sua casa, mas como ele vai reagir ao fato de Jesus estar em sua casa. De que maneira ele vai tratar com Jesus? De que maneira ele vai cuidar do Senhor? De que maneira ele recebe o Senhor? Essa é a ênfase aqui. Jesus disse: eu entrei em tua casa, mas em tua casa não me destes água para os pés. Ou seja, o fato de estar na casa de Jesus, né, não resume a história deste encontro, mas o que acontece lá na casa. Depois dele já estar lá na casa, depois dele já estar à mesa, é que você vê aí realmente os detalhes dessa história. Ele está lá, mas ele não está sendo recebido. Ele está lá, mas ele não recebe água para os pés. Ele está lá, mas talvez fosse melhor que não estivesse. Também uma coisa que eu acho interessante, né? Que é lá na intimidade da casa que é aí que realmente se mostra quem que é o fariseu. Porque até então ele era aquele que convidou Jesus para jantar. Né? Olha, convidou Jesus para jantar. E depois ele mostra realmente quem ele é. Que não é bem assim. Ele não é tão amigo de Jesus. É quando ele é provado ali, aquela reação. É na casa, ali na intimidade dele. Ele não pôde articular, né? Foi uma reação da natureza do Ali, coração. Jesus está ali, mas ali está o seu interior está sendo demonstrado, está sendo o que está no seu interior, o que está dentro de si. E o que está dentro de si, né, o que está dentro daquele homem, demonstra uma aversão a Jesus. Demonstra, né, uma separação entre os dois. Grande, né? Um abismo muito grande entre os dois. Não era só, não bastava ele estar ali simplesmente na casa dele, porque ele está na casa dele, mas ele não está dentro do seu coração, porque ele não faz efeito nenhum dentro do seu interior, porque ele não foi convidado para estar aonde? No seu interior. Ele está dentro da casa dele, mas está ali, como qualquer outro que está ali também. Você vai ver depois, ao decorrer da história, você vê que tinha outros personagens. No final aparecem outros questionando junto ali. Havia uns companheiros, uns outros amigos dele que fazem a mesma coisa, né? É aquela história: diz-me com quem andas e direis quem és. E esse abismo pode ser pela falta de amor. Ele está na tua casa, muito bem, mãe. Ele está na sua casa, mas ele não ama. Jesus estava lá, mas ele não amava Jesus. Ele estava lá, mas o seu coração não tinha nenhum tipo de afeto para Jesus, não tinha nenhum tipo de... Né? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Assim Jesus diz para Simão. Isso eu tenho uma coisa que eu tenho para te dizer, Simão. Eu entrei na tua casa e você não me deste nada. Mas, aí ele diz assim: esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Jesus continua dizendo sobre esta mulher. Eu tenho também uma coisa para dizer. Esta, porém... Repara, gente, que o texto faz um paralelo. Percebem isso? O texto ele faz um paralelo o tempo todo entre dois personagens com Jesus. Está ali Jesus e dois personagens ali naquela história. Um fariseu e uma pecadora. É assim que ela é escrita no texto, né? Uma mulher pecadora. Estes dois personagens, eles caminham juntos ao longo dessa história. E eles reagem, né, em relação a Jesus o tempo todo. Só que as suas reações, elas são opostas. Diz assim: entrei em tua casa e não me destes. Esta, porém, como se ele dissesse assim, esta ao contrário diz, né, ao invés, né, no sentido contrário completamente, esta, porém, ao contrário de você, que não me deste água para os pés. Você fariseu. Estão entendendo? Normalmente quem julga muito é quem mais é
Eu não vou começar a jogar, não. Há um tempo atrás, minha irmã, assim, Virgínia, que isso? Eu não tinha reparado que eu estava julgando uma pessoa sem perceber, entendeu? Criticando, julgando, uma pessoa que tinha se arrependido, que estava em Jesus. E eu, olha só, que feio, agora que eu estou reconhecendo, mas agora mais claramente, eu fiz isso assim, do nada você julgar e criticar a pessoa, sendo que, meu Virgínia, está em Jesus, ele se arrependeu, você não viu os milagres que Deus fez na vida dele? Como que você julga daquele jeito? Eles têm uma concepção, né, que quando ele vê ela lá nos pés de Jesus como sendo pecador, ele tem uma concepção do que é Deus na vida dele. Né? Deus para mim é aquele que, né, Deus nos deu a lei, a gente guarda, e Deus é aquele que só age, que abomina a pobreza, abomina aquele que é indigno, abomina. Aí ele vê em Jesus uma natureza totalmente diferente, acolhendo ali a pecadora. Ao meu ver, a percepção, o conceito dele é totalmente distorcido. Né? Ele vê uns são dignos, outros não, uns são bons, outros não, uns são santos, outros não são, tal. E na verdade você vê que Jesus fala assim, 2 devedores. Quem são esses 2 devedores? Eu te pergunto, quem são os 2 devedores? Ele usa o legalismo dele para julgar. Ele fala de 2 devedores. Ele não fala de um devedor e um que não devia, né? Ele fala de 2. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Gente, olha a diferença. Enquanto uns são frios, secos e duros na presença de Jesus, enquanto uns não são capazes de honrar, de amar a Jesus como lhe é devido, enquanto uns desprezam a Jesus na sua intimidade, no seu interior, tem aversão de Jesus, tem indiferença, tem sentimentos ruins. Outros, porém, a expressão é porém, esta, porém, com lágrimas, regou os meus pés e os enxugou com seus cabelos. Eu vejo assim, o que eu vejo nessa mulher? Eu vejo alguém que está entregue, na presença de Jesus, alguém que se entrega, alguém que se quebranta, alguém que se coloca o fato de estar aos pés de Jesus, ela se derrama na presença de Jesus, ela se doa na plenitude, né? Com seus cabelos, eu vejo assim, com sua vida, né? Com lágrima, com cabelo, com seu bálsamo, com seu unguento. O que ela, aos pés de Jesus, ali, na verdade, ela tem uma vida entregue, tem uma pessoa que se quebranta, que se entrega plenamente. Tem um que se endurece, tem um que fica duro como uma pedra, tem um que se esfria mais ainda. Tem um que se volta para si mesmo. Isso, tem que tomar cuidado com isso, viu? Tem gente que na presença de Jesus se volta para si mesmo. Diz a si mesmo, diz o texto. Quando ele estava lá na presença de Jesus, Jesus estava na sua casa, estava na sua mesa, e ele falando consigo mesmo. Ele estava voltado para si mesmo. Tem gente que na presença de Jesus se volta mais para si mesmo. Está entendendo? Tem uns que se entregam aos pés de Jesus, tem uns que se rasgam aos pés de Jesus, tem uns que se... Gente, olha só, sabe o que é lindo na atitude dessa mulher? Primeira coisa aqui, olha, dá uma olhada. Diz a palavra que aquela mulher era uma pecadora, certo? A palavra não diz aí que ela era uma pecadora? A palavra não a classifica como pecadora? Eu te pergunto. Sim ou não? Sim, certo? Sim. A palavra diz aí, mulher daquela cidade, pecadora. A palavra não diz que Jesus estava na casa de um fariseu? Sim ou não? Sim. Sim, Jesus estava na casa de um fariseu. Repara só, gente. Quando essa mulher vai até Jesus, sendo quem ela era, quem a palavra diz que ela era, uma pecadora, né?
E estando Jesus onde estava, aonde que ele estava? Na casa de um fariseu. Sabe o que essa mulher demonstra? Essa mulher demonstra perfeitamente o que é quebrantamento. Eu pergunto para você o que é quebrantamento. Tem gente que acha que é... Gente, o que é quebrantamento, gente? Olha só. Esta iniciativa, o que é perfeitamente? Olha só, é uma iniciativa de encarar qualquer coisa, incluindo seus medos, vergonhas, ou qualquer pessoa, ou preconceito, somente para estar na presença de Jesus. O que é quebrantamento, gente? Olha só que lindo. Aquela mulher, aos pés de Jesus, reconhece quem é, sendo ela quem era, o que fez, e também encara plenamente tudo o que podia estar contra ela e Jesus. Percebe isso? Jesus, olha só, diz o texto que essa mulher vai à casa de um fariseu, sendo ela uma pecadora. Olha a coragem dessa mulher para estar na presença de Jesus. Jesus não está numa praça e ela vê Jesus. Sabe? Aquela ocasião que acontece assim. Ah, Jesus está aqui. Ela vai lá. Ou ela está sozinha com Jesus num lugar, Jesus aparece. Ou, tá, e ela está ali com Jesus, só ela e Jesus. Ah, Jesus, aqui eu posso falar, aqui eu posso estar aos seus pés, aqui eu posso reconhecer quem eu sou. Ela vai na casa de um fariseu, sabendo quem ela era e sabendo quem era ele. Diz o texto que, sabendo ela onde ele estava, ela sabia plenamente onde Jesus estava, ou seja, na casa de um fariseu, e sabia quem ela era. E ela vai. E ela vai, e ela se quebranta, e ela se joga aos pés de Jesus, e ela chorava aos pés de Jesus na casa de um fariseu. Ela não estava no culto. Naquela época representava uma zona de perigo, um pecador assim declarado. Ela não estava num culto, ela não estava num lugar onde precisou apagar as luzes. Sabe? Tem gente que acha que vamos apagar as luzes, vamos fechar os olhos, irmão, fecha os olhos. Ela estava lá na mesa, ela vai na casa do fariseu, e ele está na mesa, e ela vai nos pés, estando ele na mesa. E lá tinha fariseu e muito fariseu. E ela estava lá quebrantada aos pés de Jesus, não queria nem saber. O que é quebrantado, gente? É essa condição, essa iniciativa que essa mulher tem de encarar qualquer coisa, incluindo seus medos, suas vergonhas, o seu próprio histórico, a sua própria vida, os seus próprios atos do passado. Aqueles que talvez estarão ali te julgando, aqueles que estarão ali talvez olhando para você com preconceito, aqueles que estarão ali olhando para você talvez ali com indiferença e frieza, somente para estar onde, gente? Aos pés de Jesus. Quebrantamento, gente, é completamente oposto do endurecimento do homem lá, né? Você vê assim, o sentimento dela é completamente oposto. Ela vai onde Jesus tem que ir, onde Jesus está, para ela não interessa. Está na casa do fariseu, não interessa, vai. Mas o que vão dizer dessa mulher? Ah, vão dizer que ela é uma pecadora, vão dizer que ela é suja, vão dizer que ela é não sei o que, não interessa. Se Jesus está lá, ela vai, não quer nem saber, ela enfrenta, ela encara tudo isso. Repara, vocês conseguem perceber a diferença? Dos dois? Vocês conseguem perceber? Quando Jesus fala assim, não entrei em tua casa e não me deste água aos pés, esta, porém, que está na tua casa, e na casa dela, é a tua casa. Está aqui, ó, eu estou na tua mesa, ela está aos pés da tua mesa, na tua casa. E ela, diz o texto, enxuga, né, com seus cabelos as lágrimas que ela derrama nos teus pés. Segunda, olha que coisa linda, gente. O texto fala sobre uma mulher que enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Todo mundo aqui sabe o que o cabelo representa para a mulher, né? Todo mundo aqui sabe, não preciso explicar para ninguém, o que o cabelo representa para a mulher.
Certo ou não? Certo. Precisa explicar? Não, né? Todos sabem a importância dos cabelos para as mulheres, não é verdade? É ou não é verdade? Sabe o que significa esta mulheres usar dos seus cabelos para enxugar os pés sujos de Jesus? Sabe? O cabelo dela não tá nem Tem de preocupada. maior estima dela, né? Ela tá ali. Para qualquer Ela mulher. chegou- Para qualquer mulher. Ela deu o melhor dela, né? Para qualquer mulher. Por cima do orgulho, da vaidade. É. Total. Para mim também. Para mim, o fato desta mulher enxugar os pés de Jesus, lavar os pés de Jesus, com as suas lágrimas e seus cabelos, representa que esta mulher abre mão de toda e qualquer vaidade somente para estar na presença de Jesus. Não precisa explicar mais nada, né? Para aquela mulher, isso é um ato de honra ao Senhor, é um ato de atitude, né? Uma atitude de amor ao Senhor. Ela está amando ao Senhor ao abrir mão das suas vaidades, ao se quebrantar aos pés de Jesus, ao desconsiderar completamente seus medos, suas vergonhas, seu passado e todos aqueles que porventura possam estar ali questionando, julgando ela, somente para estar aos pés de Jesus. Tem gente que acha que vai aos pés de Jesus é fácil, né? E o que para muitos é vergonha, né? É vergonha, Para ela se é, humilhar. para ela é um ato de amor. Para ela é um ato de honra. Para ela é um ato de honra. Ela está se dando, enquanto o fariseu não é capaz de dar um copo d'água para ele lavar os pés, para Jesus, ela dá o seu interior, ela dá a sua alma, ela dá a si mesma, ela dá tudo, gente. Lembra que Jesus fala lá no livro, é como aquele que encontra um tesouro no campo, vende tudo e dá essa entrega total, né? Ali ela entende, o que o fariseu não entendia, ela entende completamente, que é o valor que tem aquele que está diante dela, daqueles pés, o que são aqueles pés, né? O que é aquilo que está dentro dela, né? É um tesouro, né? Tudo. E por que a gente está falando de mistérios do reino? Porque a gente não sabe exatamente o porquê, o que leva essa mulher. Ela aparece no texto simplesmente sabendo que ela estava lá e que Jesus estava lá, e ela vai, mas não sabemos exatamente o que faz com que ela vá até lá, o que a leva a estar lá, o porquê. Há umas conjecturas, né? Algumas conjecturas, é a fulana, é a ciclana, mas aqui no texto não tem o nome dela. Especulação, né? Tem um coração quebrantado, tem um coração, tem uma pessoa entregue. Isso a gente vê claramente. A ênfase não está neste quem é esta ou por que ela vai, mas no fato do que ela faz, o que ela chega a fazer, o que ela chega a executar na presença de Jesus. Ela se entrega, ela se doa, né? Ela está disposta plenamente a estar na presença de Jesus. Por quê? Ela abre mão de toda e qualquer vaidade de si mesma, ela abre mão de todo e qualquer preconceito, isso para ela não importa. Ela vai, não quer saber se alguém, o que vão falar, o que vão dizer. Ah, mas se chamar de pecador? Ela foi chamada de pecadora? Mas o fato é o seguinte, ela é pecadora, mas ela está no pé de Jesus, ela está nos pés dele. E ela reconhece quem ela é. E ela reconhece quem ela é. Diferente do fariseu. Diga-me, irmão, será que estamos dispostos a encarar nossas vergonhas, nossos medos, os preconceitos, abrir mão das nossas vaidades somente para estar na presença de Jesus, por amar a Jesus? Ou será que estamos secos, duros e frios como um iceberg chamado o fariseu?
Isso fica uma reflexão. Tem mais, hein, gente? Vamos lá. A história não acaba aí. Jesus segue dizendo assim: não me destes ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me deste ósculo. Você sabe o que é ósculo? É um beijo, né? É um beijo de boa-vinda, é um beijo de atitude de carinho, de demonstração. É uma atitude de carinho, é uma atitude de afeição, é uma atitude de respeito. Algumas culturas entendem melhor isso do que as outras. A gente até tem aqui, às vezes a gente até recebe um outro com beijo. Então, o brasileiro entende um pouco isso. Outros entendem até mais. Você vai na Argentina, todo mundo se beija, olha com beijo, você vai beijar, é uma beijação e tal. Mas é um beijo de respeito, é um beijo de boa-vinda, aquele beijo que está falando, seja bem-vindo, né? Olha que bom estar aqui, que sabe? Há uma atitude de afeição, uma atitude de aproximação, uma atitude de honra. O que é ósculo? É isso. É uma atitude de carinho, de afeição, de respeito, de honra. Aí Jesus disse assim: não me deste ósculo. Isso ele quer dizer assim: você, ó Simão, fariseu, você isto não fez. Ou seja, não há em nenhum momento aquele homem demonstrando qualquer demonstração de carinho, de admiração e de respeito em relação a Jesus. Ele só convida Jesus para entrar na casa dele. Mas ele convida e durante aquela ceia, aquela festa, a gente vê que para ele é qualquer outro. Jesus é qualquer outro, é como se fosse qualquer outro ali. Você não vê Jesus sendo, né? Não há nenhuma demonstração de carinho, de afeição, de respeito, nada. Entrei em tua casa e não me deste ósculo. Entrei em tua casa e você não me demonstrou uma atitude sequer de carinho. Em nenhum momento ele demonstra que Jesus era bem-vindo em sua casa. Nenhum momento. Não é esquisito isso? Não é esquisito? Tem muita gente que convida Jesus, mas não demonstra nenhuma atitude de carinho para Jesus. Não demonstra nada. Convida, mas não sei por que convida. Fica assim, não fica assim, não é? Por que convidou? Hã? Convida, mas por que convidou? Dá vontade de perguntar para muito crente: por que você convidou? Por que você convidou? Por que você convidou Jesus? Dá vontade de perguntar. Por que fica essa pergunta? Por que você convidou? A gente estava aqui tentando questionar ou formular o porquê que esse homem convidou Jesus lá. A gente não sabe. E fica essa pergunta: por que você convidou? Por que você convidou? Para amar que não foi. Para honrar que não foi. Para respeitar que não foi. Para louvar que não foi. Para adorar que não foi. Né, pai? Para adorar que não foi, para louvar que não foi, para servir que não foi, para honrar que não foi. Para se humilhar, se envergonhar não diante foi. Dos homens, né? Não foi. Talvez por status dos próprios fariseus, Deus também é o mestre da minha casa. Ele estava fazendo sucesso, né? Só sei que fica essa pergunta: por que você chamou? Por que você convidou? Por quê? Você já viu que tem gente que não está fazendo sucesso? Nem ele sabia. Talvez nem ele soubesse mesmo. Agora olha só, Jesus disse: não me deste ósculo. Ela, vê essa mulher de novo, dá uma olhadinha para ela. Vê aí, Simão. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Desde que eu entrei nesta casa, esta mulher não cessa de me beijar os pés. A mulher não cessava, não parava de demonstrar afeto, carinho, admiração, respeito pelo Senhor. Eu gosto dessa expressão: esta mulher não cessa.
Tem uns que não demonstram nada, tem uns que começam e param, e tem uns que não cessam. Tem 3 grupos. Tem os que nunca demonstram, nunca demonstraram e talvez jamais vão demonstrar. Tem uns que começam a demonstrar, mas logo para. Qualquer coisinha, para. E tem uns que não cessam. Esta, porém, diz Jesus, não cessa de me beijar os pés. Podemos aprender algo muito importante aqui, gente, nessa questão. Repara só, quando a gente fala de amor, e por que a gente está falando de amor? Porque Jesus falou, Jesus pergunta, qual destes amará mais? A gente está falando de amor porque Jesus introduz esse assunto nessa história. Não foi eu, não foi você. Foi Jesus que introduziu essa história aqui, amor, nessa história aqui, nesse fato aqui, nesse episódio. E se a gente fala de amor, quando nós falamos de amor, a gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala de amor, gente, amor, ele de fato, ele tem que ser demonstrado com atitudes reais, de carinho e honra. Quando a gente fala de amor, repara só, nessa mulher a gente vê atitudes de carinho, de honra, de respeito. Ela não cessa de beijar. Ela não cessa de regar os seus pés com lágrimas. Ela não cessa de estar ali jogando com seus cabelos. Ela não quer parar, ela não sai dali. Ela não larga. Como podemos dizer que amamos se não demonstramos? Como podemos falar de amor a Deus se não o honramos, se não o tratamos com carinho e com afeto? Quando foi a última vez que se demonstrou afeto por Deus? Carinho por Deus? Em atitudes. Como podemos falar que amamos a Deus se nossas atitudes muitas vezes cessam por completo? Como temos demonstrado nosso amor a Deus? Com atitudes reais de carinho e afeto ou somente com palavras? Entra aqui, vai. Entra aqui. Se quiser ficar aqui. Fica aí. Se quiser ficar, você fica. Acho que pior do que quando cessam, né? É quando demonstram o Rejeito. contrário. Tem os que rejeitam por completo, tem os que começam e param, e tem os que não cessam. E aos pés do Senhor também significa adoração. Sim. Essa atitude dela de amor e adoração. O Senhor estava adorando o Senhor. Enquanto ele duvidava, ela tinha certeza. Vê esta mulher, ele diz para ela: entrei em tua casa e não me deste ócio, mas esta, porém, entretanto, não cessa de beijar os meus pés. Esta não cessa de me amar, esta não cessa de mostrar seu carinho, seu afeto, seu respeito, né? Não cessa de demonstrar sua gratidão, não cessa de demonstrar o seu louvor, a adoração. Esta não cessa. Você não deu, essa não cessa. Essa dá e não para. Diferente? Ou não? Não é diferente? E disse mais. Jesus disse assim: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Qual a importância deste ungir com óleo aqui, gente? Vocês sabem o que significa isso aqui? Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Pra você entender, muito fácil. Assim como em nossos dias, assim como hoje, se nós dermos a alguém um bom perfume, nós estamos dando o que para essa pessoa? Um bom presente. Um ótimo presente. Dá um perfume, né? Um perfume caro, um perfume estimado, dá um bom perfume para alguém, você está dando o quê? Um ótimo presente. Quem não gosta? Concorda? É um presente valioso, é um presente, né, estimado, é um presente de valor, é algo bom. Você dá algo bom, de valor. Certo ou não?
Dar um bom perfume é dar algo de valor, é dar algo apreciado, é dar algo que traz contentamento. Se você dá um bom perfume para alguém, você vê na pessoa, que bom esse perfume, que cheiro bom. Não é à toa que eu casei com ela, que a primeira vez que eu encontrei com ela, eu já dei para ela um bom perfume, ela ficou... Já pegou de jeito. É ou não é? Falei, trouxe para você da Austrália, olha que... eu amo esse perfume. Outra ela já te amava, e aí... Não, mas foi ali que a coisa deu liga, tal. Estão entendendo, gente? É muito simples. É muito simples. Esse bálsamo aqui, esse óleo, é claro, gente, você tem que se reportar àquela época, né? Você não tinha free shop naquela época. Você tinha naquela época um pouco mais, eram mais rústicos, né? Era bálsamo, era óleo. Mas era um unguento, né? Era algo que ela usava para se perfumar, para perfumar aqueles cabelos. Aqueles cabelos. E era algo de muito valor, né? Com certeza. Depois, até eu tava, comentei sobre isso, que eu tava achando que era a Maria que derramou depois o nardo lá, né? Nos pés. Pode ter sido. Aí depois eu vi que lá falou o nome e que eles falam, por que você está fazendo isso, né? Questionando, porque era algo de muito valor ali para eles naquela época. E ela estava derramando. Sim, ela derrama tudo. Ela, né, entrega algo de valor. Dar um perfume é dar algo de valor. Naqueles dias não era diferente, gente. Não era diferente. Ao ungir Jesus, Jesus estaria sendo presenteado com um bom presente. Jesus estaria recebendo algo de valor. Concorda? É simples ou não é? Parece que não, mas é. Mas isso, gente, eu te falo, aquele homem não fez. Jesus disse, não me ungistes a cabeça com óleo. Nada de valor este homem ofereceu para Jesus. O que esse homem dá para Jesus de valor? Nada. Jesus está na sua casa, Jesus está à sua mesa, mas ele não recebe daquele homem nada de valor. Assim ele demonstra o seu amor por Jesus, não dando nada para ele de valor. Assim muitos demonstram o seu amor por Jesus. Fala, eu amo Jesus. Mas quando você vai ver, não dão nada de valor. Dão o resto do seu tempo, dão o resto do seu esforço, dão o resto dos seus dons, do seu vigor, da sua força, do seu dinheiro, da sua casa. Não dão nada de valor. É ou não é? Tem gente que para estar na presença de Jesus precisa não ter mais nada para fazer na vida. Sabe aquele dia que o cara está lá, tô meio bodeado aqui, o que eu vou fazer da vida? Vou na igreja. Não tem nada mais para fazer. Foi o último mesmo. Mas se alguém vem para ele, naqueles poucos minutos antes dele ir até a casa, vamos no supermercado? Vamos. Aí vai para o supermercado. Senhor, daqui a pouco eu já volto. Pro supermercado, hein? Não é verdade, gente? Estou falando alguma coisa aqui que vocês nunca viram? Mas é assim que muita gente demonstra o amor por Jesus. Fala, eu amo Jesus, Jesus, boa, né? Jesus. O que a gente vai fazer hoje? E Jesus talvez falasse assim, uma coisa eu tenho para te dizer. Não me ungistes com óleo, não me destes ósculo, não me deste águas para os pés. Mestre! Aquela bajulação fria, vazia, mentirosa, hipócrita.
Mas esta, Jesus disse, com bálsamo ungiu os meus pés. Já a mulher, gente, né? A mulher oferece seu melhor, seu bálsamo. Diz o texto que ela vem com um vaso de alabastro. Eu não trouxe, meu pai tem umas pedrinhas de alabastro, ele trouxe de Israel, né, pai? Você sabe o que é alabastro? São pedras daquela região, são pedras usadas para se fazer vasos, são muito bonitos, coloridos, tem amarelo, vermelho, rosa, azul. Você olha assim, ela fica polida, fica lindo, são lindíssimos. É como se fosse um granito e fica bonito. Diz ela que ela traz um vaso de alabastro, ou seja, ela traz aquele vaso, sabe aquele vaso que ela tem na casa dela? Sabe aquele bem precioso que ela tem lá na casa dela, com aquele unguento, com aquele óleo cheiroso, precioso, lá da casa dela. Ela faz sempre melhor. Eu lembrei de Caim e Abel, quando Deus não aceitou, porque a oferta do outro, mas aceitou daquele que trouxe o melhor, pegou as melhores partes do carneirinho, entregou. Então, assim, o que importa para Deus é sempre trazer o melhor, não o que está sobrando. Tem gente que não está sobrando. Às vezes nem tanto que está sobrando. Está sobrando, né? Está sobrando, que sobra do tempo, que sobra de tudo. Da sobra. Às vezes dá, mas dá com pesar, não dá com alegria, né? Dá resto. Aí isso Deus odeia isso. Dá resto. Aí fica falando tudo a ver. Dá resto. Dá resto e fala, eu amo ao Senhor. Levanta a mão e fala, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. E Jesus fala assim, eu tenho uma coisa para te dizer. Daí ele vai abaixando a mão. O que você tem, Senhor, para te dizer? Não me deste ósculo, não me deste bálsamo, não me deste água para os pés. Mas esta ofereceu o seu melhor, gente. Ela trouxe um vaso lindíssimo, com uma especiaria valiosíssima daquela época. Ou seja, ela entrega tudo. É cabelo, é vaso, é o bálsamo, é tudo aos pés. Eu perguntei para você no início, né? Como que a gente avalia a qualidade do nosso amor por Deus, gente? Como que nós avaliamos a qualidade do nosso amor para Deus? É fácil, bem fácil. Basta anotar o que nós oferecemos para Ele. O que você oferece para Ele, você vai saber a qualidade do seu amor que você tem por Ele. Mas aqui está relacionado a Ele. Basta notar o que você oferece para Ele. Se for algo de valor, se for algo de qualidade, se for o seu melhor, se for o seu tudo, aquilo que para você tem valor, né? É de qualidade. Se não tiver valor nenhum, se for resto do seu tempo, resto do seu esforço, resto da sua dedicação, você vai ver que o seu amor é assim. É isso aí. Simples, gente. É de qualidade ou não é de qualidade? Você vai ver com o que você está oferecendo ao Senhor. E Jesus sabe, viu? Deixe bem claro. Ele sabe bem, muito bem. Ele fala, você não deu, você deu, você não. Bom, aí o texto continua. Lucas 7,47. Jesus disse assim, por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Agora que eu quero ver, hein? Mistério do reino. Agora que eu quero ver. Aqui Jesus levanta uma questão muito mal compreendida, entendida por muitos. Por quê? Porque é mistério do reino. Porque você tem que se achegar de Jesus para você entender. Que nem Jesus falou assim, vós que se achegais, vós que se aproximais, vos é dado conhecer os mistérios do reino. Sem rodeios, para você entender o que significa o que Jesus está dizendo aqui. Antes de qualquer coisa, você jamais pode esquecer que Jesus tinha dito. Se você tira esse versículo aqui, ó, de tudo que Jesus já disse até o momento, você não vai entender nunca. Jesus já tinha dito o seguinte, nenhum dos devedores podia quitar suas dívidas.
Se você tira esse versículo aqui de todo o contexto, de tudo que Jesus falou, você vai falar assim, quanto mais você peca, mais você ama. Muita gente entende assim. Vou sair pecando para todo lado, depois vou amar para caramba. É o que Jesus está dizendo? Não é o que Jesus está dizendo. Se você esquecer do fato que Jesus tinha dito que os 2 devedores não podiam quitar suas dívidas, você jamais vai entender o que Jesus está falando. Ou seja, quando Jesus diz, perdoado-lhes são os seus muitos pecados porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, ele não está tentando afirmar aqui, os que pecam mais vão amar mais. Ele não está falando nada disso. Não é isso que ele está falando. Ele não está falando isso. O que na verdade ele quer dizer é que aquele que reconhece a proporção do tamanho, não dos seus pecados, mas do perdão em relação aos seus pecados, do perdão que ele recebe em relação aos seus pecados, este amará mais. Ou seja, este amará de verdade, este amará de fato. Por que nós podemos afirmar assim? Porque Jesus tinha dito, os 2 não podiam pagar suas dívidas. Os 2 não podiam quitar aquilo que deviam. Mesmo, olha só, dizendo que um devia mais que o outro, um devia 500, o outro devia 50. Ou seja, um devia mais, o outro devia menos. Mas mesmo o que devia menos, não podia pagar sua dívida. Mesmo o que devia menos, digo para você, devia muito. Aí que está o mistério, para você entender. Mesmo o que devia pouco, devia muito. Por quê? Porque não podia pagar sua dívida. Nenhum dos 2. Mesmo que eu devo pouco, eu devo pouquinho. Tem uns que acham que é pouco. Mas esse pouco, eu afirmo para você, eu digo para você, é muito. Porque não podia pagar. Ou seja, gente, devia menos, mas ainda assim era muito. Nenhum dos 2 podia pagar, então os 2 foram perdoados, porque nenhum dos 2 podia pagar. Só que um reconhece isso, o outro não. Deu para entender? Ou seja, quando ele está falando assim, muito perdoados são os seus muitos pecados, ele está falando daquele que reconhece. Ele não está falando assim de, peca muito, peca menos, peca mais, vai pecando, depois você vai amar. Ele está falando isso, está falando assim, muitos são os seus pecados, mesmo que devia pouco, ainda era muito os seus pecados. Só que um reconhece. Só que o que reconhece, ele se torna apto a amar. O que está em questão aí é a concepção, né? Claro. Por que um está aos pés de Jesus e o outro consigo mesmo questiona Jesus? Porque um aos pés de Jesus diz, meus pecados eram grandes e o Senhor perdoou. E o outro, que está à mesa de Jesus, diz, se este for a profeta. E olha só, vê o último versículo, o último não, o penúltimo. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que perdoa pecados? Você acha que Jesus tem autoridade para perdoar pecado? Será que esse homem falando de perdoar pecado? Mas quem aqui precisa ser perdoado? Como se eles dissessem assim. Jesus. Quando Jesus está falando isso, ele está falando daquele que reconhece. Reconhece ao ponto de se chegar aos pés de Jesus e de se quebrantar aos pés de Jesus e ser grato aos pés de Jesus. E louvá-lo, e honrá-lo, e com tudo que for, seja com cabelo, com lágrima, com óleo, com beijo, com o que tiver. Ele reconhece. Aqui na questão de quantidade, né? A obra principal que Jesus faz é independente para qualquer um. No momento que se converte ou não, porque o pecado na verdade está no coração, né? Da herança, né? Então não, seja. E assim, o grande segredo é você deixar bem claro que nenhum dos 2 podiam perdoar. Não podia pagar. Por menos, ou era mais, ou era menos. É isso que interessa. É isso que define essa história. Os 2 deviam estar amando que fomos salvos, né?
natureza Até pecadora, porque não da coisa. o que para um podia ser muito, às vezes para o outro, cada um sabe de si. Só que aos Mas olhos de ao Jesus, mesmo reconhecer que ele quer perdão, mesmo né? aquele que devia menos, ainda era muito aos olhos de Jesus, porque ele falou assim: um devia mais, outro devia menos, mas o que devia menos, esse também não podia pagar. Mesmo sendo 50, os 50 era muito para ele, porque ele também não podia pagar. Está entendendo? Isso é mistério do reino, irmão. Por isso Jesus disse: a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino. Fala muito de mistério do reino, lembra? Fala de mistério do reino. Está oculto, muitos olhos veem, mas não enxergam, ouvem, mas não escutam. É mistério. Para finalizar, verso 48 a 50. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Gente, olha só, a gente viu nesse estudo aqui, nessa palavra, muitas coisas aqui sobre quebrantamento, né? É um texto que fala sobre quebrantamento. É um texto que fala sobre amar Jesus, o que é amar Jesus. Fala sobre coração. Porque pelo fato de nós falarmos de amor, nós estamos falando de coração. Se a gente fala de amor, a gente está falando de coração. A gente vê o coração daquela mulher, a gente vê o coração daquele homem. A gente vê os dois corações aqui. É um texto que fala sobre amor. Amor pobre, pequeno, ama pouco, vazio, talvez em alguns momentos falso. E vemos um amor verdadeiro, forte, intenso, né? Há uma entrega diante de Jesus. A gente viu nesse texto que há reações completamente diferentes em muitos momentos para aqueles que estão na presença de Jesus. Para muita gente, o fato de estar na presença de Jesus é um incômodo. E para muitos é um prazer, é uma delícia, é uma satisfação imensa. Realmente é motivo de louvor, de gratidão e tudo mais. Então a gente vê essas coisas no texto. Mas olha só, reparem só. Não é só as reações que são diferentes na presença de Jesus. Tem outra coisinha aqui nessa história que também é bem diferente. Sabe o quê? Jesus, eu vou falar uma coisa para você. Grande é a diferença daquilo que se ouvirá de Jesus. Jesus tinha dito ao fariseu: uma coisa eu tenho que te dizer, Simão. E disse a ele tudo que ele deixara de fazer por ele. Uma coisa, Simão, eu vou te dizer. Você não fez isso, 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 não fez isso. Você está vendo essa mulher? Não fez isso, você não fez isso, não fez isso, não fez isso. Foi o que Jesus disse para aquele homem. Agora é a vez da mulher. Agora Jesus se volta para aquela mulher, se direciona para aquela mulher. Então disse a mulher, diz o texto: perdoados são os seus pecados. Aí no verso 50, mas Jesus disse à mulher, de novo Jesus diz à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Muito diferente do que se ouve, gente. Estão entendendo? Vocês percebem? O que um ouve e o que o outro ouve são totalmente diferentes. Da mesma forma que são opostas as reações, também serão opostas àquilo que se ouvirá de Jesus. Será muito diferente. É muito diferente. Que é agora, começa agora. Será eternamente. Estão entendendo? Agora a vez da mulher, e para Jesus, Jesus disse para a mulher: mulher, perdoados seus teus pecados. Olha o que Jesus disse para essa mulher: que os pecados dela, que eram grandes, que devia muito, que todo mundo dizia é pecadora, e todo mundo sabia que era pecadora, Jesus disse: está perdoado. Ela, na sua intimidade, diretamente de Jesus, ela recebe essa afirmação: está perdoado, está pago.
está quitado. E mais, ele diz à mulher: a tua fé te salvou. O que ele ouve, aquela mulher ouve de Jesus? O que essa mulher ouve de Jesus, gente? Ela ouve uma palavra com respeito à sua salvação. Olha o que essa mulher ouve de Jesus: você está salva. Ele fala. E que mais? Vai em paz. Quem sai daquela mesa em paz? A pecadora. Quem sai em paz daquela mesa? Aquela mulher. Vai-te em paz. Que grande diferença é a palavra proferida para aqueles dois que estiveram com Jesus, não é mesmo? Bom, como não pode faltar, né? Mais algumas perguntinhas para a gente finalizar. Se você pudesse comparar alguém nessa história, você diria que ama mais ou ama menos? Seu amor se equivale ao amor daquela mulher ou ao amor daquele fariseu? Saiba, irmãos, temos muito que aprender com aquela mulher pecadora. E com certeza, nada a se imitar daquele fariseu. Que o Senhor nos ensine a amá-lo, em honrá-lo e glorificar o seu nome. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?